Olá, gente querida! Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro. No Evangelho de hoje, Jesus diz que aquele que aceita o convite para segui-lo precisa entrar na dinâmica do seu reino. E a dinâmica do reino, apresentada por Jesus, consiste em práticas de caridade, fraternidade, justiça, testemunho do seu Evangelho e vida para todos. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Numerosas multidões seguiam Jesus. Seguiam Jesus com uma opinião equivocada, porque acreditavam que Jesus fosse restaurar o antigo reino davídico, já extinto há centenas de anos. Não tinham compreendido que Jesus Cristo se apresentava como servo que veio resgatar todos os homens do poder do mal e da morte. Não tinham compreendido ele como Filho de Deus, Deus no meio do seu povo. Jesus, para aquela gente que tinha ilusões sobre ele disse: Quem quiser ser meu discípulo, precisa renunciar ao seu pai, à sua mãe, aos filhos, esposa, irmãos, irmãs, amigos e até da própria vida. Aqui precisamos pontuar uma coisa. Jesus não sugere o desprezo pela família, mas ele propõe uma adesão radical a ele, que o coloca em primeiro lugar, acima dos vínculos familiares. Então a proposta é de segui-lo, tendo-o como nosso mestre, Senhor e Salvador. Ele em primeiro lugar. Essa proposta de Jesus era bem diferente das propostas dos fariseus, porque os fariseus incentivavam seus discípulos a viverem em função do próprio grupo. Jesus, pelo contrário, ele faz com que o seu pequeno grupo, os discípulos, a comunidade, viva em função dos outros, em função do bem do próximo. Quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. No Evangelho, várias vezes o Senhor fala e convida os seus seguidores a carregar a própria cruz. Quando nós escutamos a palavra cruz, associamos
a sofrimento, a uma dificuldade pessoal, a um problema na vida, talvez a uma pessoa que temos que ajudar. Mas aqui, cruz tem outro significado nesta passagem. Significa a rejeição do mundo. Aceitar a rejeição. Por quê? Vocês sabem quem eram os crucificados do tempo de Jesus? Eram exatamente os rejeitados pela sociedade. O próprio Jesus, quando toma a cruz em direção ao ponto da execução, ele foi xingado, foi rejeitado, ele foi maltratado, cuspiram nele, o violentaram. Cruz é aceitar a rejeição do mundo, porque nós optamos exatamente por Jesus Cristo. E o Senhor nos conta duas parábolas. A parábola da construção da torre e a parábola da guerra. E ele fala que é necessário fazer cálculos. Cálculos para quê? Para segui-lo. Porque todo aquele que decide caminhar com ele precisa ver as suas forças e energias. Com isso, Jesus não quer desanimar os pobres, os pecadores, mas ele quer ajudar a pessoa a perceber as suas dificuldades e pedir o auxílio do Espírito Santo para conseguir segui-lo pelo caminho. Porque ser cristão não é fácil, não é só frequentar a igreja. Diz respeito à nossa vida em família, no mundo, diz respeito à nossa existência, diz respeito ao modo de ser e de estar. Portanto, é necessário ter uma força do alto para agir como Jesus. Então, se eu já percebi que sou fraco, eu vou pedir a força do céu, do Espírito, para me tornar forte, resistente na caminhada. E, por último, o Senhor fala que quem não está disposto a abdicar dos seus bens não pode ser seu discípulo. Calma, aqui Jesus não deseja ver seus discípulos, os cristãos, desprovidos dos bens necessários para viverem com dignidade. Nada disso. Não tem o desejo de ver seus discípulos todos miseráveis. Não. Aquilo que ele chama a refletirmos é que nossa segurança não deve estar nos bens materiais. Ou os bens materiais não podem ser um impedimento para tê-lo como nosso Senhor. Então aqui é sobre liberdade. Mesmo possuindo os bens, tendo dinheiro ou tantas outras coisas, é importante viver com desapego e ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a proposta do Evangelho de hoje para todos nós. Te desejo um excelente dia, com a graça de Deus. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.